Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui reunidos para mais um culto de oração. Agradeço primeiramente a Deus e a nossa igreja pela oportunidade de estar servindo, de poder compartilhar algumas coisas que Deus tem queimado no meu coração. Eu queria começar orando aqui para que Deus possa abençoar a sua vida, que Ele possa me usar. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo de Pai. Te agradecemos porque o Senhor é um bom Pai e o seu amor se estende dia após dia, geração após geração. Todos os dias nós podemos testemunhar e provar do teu amor, do teu cuidado, do teu zelo. Pedimos que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, ministrar a vida de cada pessoa aqui, para que essa palavra ela possa surtir efeito, Pai querido, que ela possa gerar frutos. Amém. Glória a Deus. Amém, pessoal. Queria compartilhar algumas coisas que Deus tem queimado no meu coração. A respeito de ser chamados para perto, a respeito de intimidade com o Senhor Jesus. E quando a gente fala de intimidade, a gente já vê que desde o princípio o propósito do Senhor é estabelecer domínio e relacionamento. Então a própria palavra fala que na viração do dia o Senhor vinha para ter um encontro com Adão, e ali eles tinham um tempo. E a gente vê sobre a importância do relacionamento com Deus como o foco central, né? A respeito de estar com Ele, para fazer com Ele. E uma palavra que fala muito nos nossos corações, todos nós conhecemos de cor, Mateus 6,6, fala sobre entrar no nosso quarto, fechar a porta, falar com o Senhor. Fala sobre desenvolver um relacionamento no secreto. Isso tem que ser a nossa base cristã. Um relacionamento com o Senhor o centro das nossas vidas, o Senhor guiando nossos passos em todos os pontos. Quando a gente fala sobre relacionamento, algo muito interessante a gente vê na Bíblia, né? Tem uma passagem que me chama muito a atenção, que está em Marcos 3. Deixa eu só pegar minha colinha aqui. Está lá em Marcos 3. Essa palavra está em Marcos 3, no versículo 13. Essa palavra fala de quando Jesus estava chamando os seus 12 discípulos para caminhar com ele. E esse versículo é muito interessante porque fala assim, que ele chamou para perto. Chamou para perto os que ele quis, né? E algo muito interessante me chamou a atenção quando eu estava vendo essa passagem, porque fala que Jesus chamou para perto. E a gente vê toda na Bíblia, no Novo Testamento, os discípulos, Pedro e João, todos se movendo de forma sobrenatural. A gente vê nas cartas, e a gente vê o mover de Deus através da vida deles, mas tudo tem um início. Tudo parte de um lugar, e esse lugar aqui onde todas as coisas partem e devem partir é um lugar de intimidade, um lugar de relacionamento. Então a gente vê aqui algo muito simples que Jesus chamou para perto. Então a mensagem que Deus tem colocado em meu coração é a respeito de chamados para perto. Então nós somos chamados primeiro para perto, para estar com Ele, para depois fazer com Ele. Mas muitas vezes essa é uma grande dificuldade que nós temos na nossa vida e na nossa caminhada cristã. Tanto ter um relacionamento, quanto fazer o que Ele realmente quer que nós façamos. Então, fala isso até mesmo no serviço eclesiástico, no serviço da igreja. Quantas vezes nós fazemos coisas que Deus não nos mandou fazer? Simplesmente porque nós achamos legal ou conveniente ou por necessidade. E algo que eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada cristã é que, meu Deus, nosso Deus, Ele se move na minha e na sua necessidade, mas Ele não se move por necessidade. Ele se move unicamente por propósito. Então ele tem um propósito. E o propósito central era o quê? Relacionamento. Relacionamento com o Senhor. Chamar para perto. Venha comigo e aprenda comigo. Aprenda de mim que sou manso. E é muito interessante porque muitas vezes a gente começa a fazer muitas coisas. E a gente faz diversas coisas na igreja e tal, para Deus. E muitas vezes a gente não passa tempo com Deus. Então, fazer por Ele, mas não estar com Ele, isso é uma falta de coerência até mesmo, né? Então, eu queria enfatizar um pouquinho para nós aqui a respeito da importância do relacionamento, né? E que nós possamos cada dia mais buscar ter um relacionamento com Deus. E é muito interessante quando a gente começa a desenvolver um relacionamento real, genuíno com o Senhor, o quanto nós somos moldados, o quanto o Senhor Ele nos molda, né? Eu sempre costumo dizer que o Senhor quer fazer em nós para fazer através de nós, né? Nós temos que ser curados para curar, né? Nós temos que ter um relacionamento com Deus para depois falar sobre esse relacionamento para outras pessoas, que é algo que é extremamente essencial.
E essa passagem que eu até mesmo compartilhei aqui, que está em Marcos 3, versículo 13, fala que Jesus chamou para perto os que ele quis e eles aprenderam com Jesus, eles caminharam por Jesus durante muito tempo, falharam, alguns até negaram Jesus, outros fugiram, outro voltou a pescar, mas eu não quero se tratar disso, né? Eu quero se tratar sobre esse processo de caminhar com Jesus e o quanto nós somos moldados, né? Mas nós somos moldados a partir do momento que nós nos permitimos ser moldados por Deus, né? E esse moldar de Deus nas nossas vidas, o relacionamento com Deus, ele tem um propósito. Em João 20, versículo 21, é um versículo que eu amo muito, que ele fala que Jesus fala: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E esse envio fala sobre um envio que, na mesma autoridade que o Pai me enviou, eu vos envio. É tanto que Jesus fala, em meu nome obras maiores farão. E é muito lindo quando a gente entende a simplicidade, mas a profundidade disso. E a gente entende o real propósito de relacionamento. E o real propósito de ter um relacionamento com Deus é ser moldado por Ele. A gente tem que entender algo que Deus, Ele não nos chamou para fazer por Ele, primeiramente, mas Ele nos chamou para estar. Então o fazer é uma consequência de ser. Então a partir do momento que nós somos moldados pelo Senhor, Ele coloca em nós o propósito que Ele tem para as nossas vidas, que é de conhecê-lo. Depois de conhecê-lo, fazer com que Ele seja conhecido. Então aqui a gente tem primeiro esse princípio, esse primeiro ponto que eu quero falar a respeito de termos um relacionamento com Deus. E outro algo que Deus tem queimado muito o coração a respeito de Eclesiastes 3, que fala que há um tempo para todas as coisas. Então a gente tem que entender que o moldar de Deus, ele é um processo nas nossas vidas. E há um tempo para todas as coisas, há tempo que a gente vai passar por processos onde a gente vai ficar escondido. Eu mesmo passei por um processo parecido. E o que o Senhor sempre falou comigo João, esconda-se em mim até que nada mais importe. Se esconda em mim até que as paixões não te seduzam e os seus olhos só me vejam. E essa tem sido a minha oração. Muitas vezes a gente está em um lugar onde ser relevante é estar em uma posição onde nós somos vistos. E a palavra não fala sobre isso. Ser relevante é ter um relacionamento com Deus e fazer o que Ele quer que nós façamos. E isso não está ligado a holofote. Isso está ligado a entender no nosso secreto o que Deus nos chamou para fazer, né? E em Eclesiastes 8, também no versículo 5, essa passagem eu vou ler aqui. Vou abrir para vocês aqui. Eclesiastes 8, no versículo 5, fala que quem guarda os mandamentos, então, o servo bom, o servo obediente, ele guarda os mandamentos, não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Então, a partir do momento que nós desenvolvemos um relacionamento com o Senhor, nós entendemos o propósito que Ele tem para as nossas vidas, nós temos que ser obedientes ao Senhor. Obedientes. Porque a palavra própria fala aqui que o servo obediente, ele consegue discernir o tempo e o modo. Então é uma das grandes dificuldades nossas, da nossa caminhada cristã, é conseguir discernir o tempo, então o que Deus ele quer fazer em mim, para fazer através de mim, e o modo. Como Deus quer me usar nesse tempo, nas nossas grandes dificuldades. Mas através do secreto, através de um relacionamento real com o Senhor, nós conseguimos entender nele o que Ele nos chamou para fazer. E algo que me chama muita atenção, eu sou apaixonado pelo livro de Atos, né? A palavra do Senhor fala muito com a gente, através desse livro, fala muito comigo. E quando Deus estava ministrando comigo a respeito disso, a respeito de estações, sobre discernir o tempo, discernir o modo, de entender que há tempo para todas as coisas, porque nós, por natureza, somos imediatistas, a gente, às vezes, é um pouco ativista, a gente quer fazer aquilo que está mais visível aos nossos olhos, aquilo que enche os nossos olhos, ou de repente aquilo que vai nos dar um retorno, onde as pessoas irão nos reconhecer. Muitas vezes a gente tem essa tendência, né? Essa tendência humana, essa é uma tendência nossa. E o Senhor me levou a refletir, né, em Atos 8, sou apaixonado por Atos 7, a partir do 54, quando fala sobre a morte de Estevão e o primeiro mártir. E ali começa um romper de Deus. Então a gente entende que Deus tinha um propósito nisso. E a palavra já fala ali em Atos 8, do 1 ao 4, de quando Saulo começa a perseguir os crentes.
e ali começa a expansão da igreja. Eu sou apaixonado por isso, como apaixonado por Jesus e apaixonado por missões. Começa o processo de expansão da igreja ali, e os crentes se espalham para todos os lares, e o evangelho começa a ser propagado para todas as pessoas. E algo que Deus sempre me chamou, me fala muita atenção e me trouxe uma atenção maior esses tempos quando eu estava refletindo. Foi nessa passagem de Atos 8, no versículo 1 ao 4, fala de quando Saulo persegue os cristãos, os crentes, os cristãos. E no versículo Atos 8 também, do 4 ao 8, fala de quando Filipe prega em Samaria. E algo me chama muita atenção, que a palavra fala que nesse primeiro momento, enquanto Filipe pregava em Samaria, ele era movido por Deus de tal forma que as pessoas eram curadas, os demônios eles eram expulsos, as pessoas eram libertas. Então Deus se movia através da vida dele de uma forma sensacional, e uma forma que era extremamente visível, onde as pessoas conseguiam ver, cara, ali vai o homem de Deus, porque as pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão sendo expulsas, os demônios estão sendo expulsos das pessoas, na verdade, e as pessoas estão sendo libertas. E algo me chama um pouquinho mais de atenção, eu continuei vendo essa passagem mais para baixo um pouquinho, e essa mesma passagem em Atos 8, no versículo, a partir do 26, do versículo 40, a palavra fala que o Espírito Santo fala com Filipe, manda ele sair de Jerusalém. A palavra fala que ele estava por um caminho, e nesse caminho ele encontra um eunuco etíope, né? E a palavra fala que ele estava andando ali ao lado da carroça, esse cara estava lá. Aí ele pegou e viu ali que ele estava lendo uma passagem. Aí ele perguntou para esse cara se ele conhecia, se ele conseguia entender aquilo que estava falando. Aí ele pegou e falou, não, e tudo mais, não tem quem me ensine. Aí Filipe pegou e subiu na carroça e começou a falar sobre o amor de Jesus e tudo mais, explicar tudo o que estava acontecendo ali. E depois disso, aquele cara se batizou em uma poça de lama, que falou, que me impede de ser batizado ali agora mesmo? O que me impede? E aí Filipe, nada. Pegou ali e batizou esse cara. Mas o ponto que eu quero falar, no primeiro momento, o Espírito Santo usou Filipe para que através do manifestado poder dele, através do mover em cura, do mover em libertação, ele ser usado. E muitas vezes a gente confunde se mover dessa forma como ser extremamente relevante. Lógico que isso é relevante, é se mover de uma forma sobrenatural. Mas a gente tem dificuldade em enxergar a beleza nessa segunda parte do versículo. A partir do 54. De quando o Filipe ele sai de todo esse lugar onde ele é visto, onde as pessoas o veem, e ele vai para um lugar onde ele está escondido, e ele pega e é usado da mesma forma para transmitir a palavra de Deus. E muitas vezes no nosso tempo, principalmente para nós jovens, né, ser relevante é estar em um lugar onde nós somos vistos. É estar em um lugar onde as pessoas me reconhecem. É estar em um lugar onde há o holofote. Mas Deus tem ministrado no meu coração muito que ser relevante no reino é fazer o que o Senhor quer que nós façamos. E a palavra fala em Eclesiastes 8:5 que o servo obediente, ele discerne o tempo e o modo. No primeiro momento, Filipe foi usado para pregar para diversas pessoas, para curar, para libertar. No segundo momento, ele foi recolhido para um deserto para ministrar para uma pessoa. E aí? Tempo e modo. Primeiro momento, para diversas pessoas, cura, libertação, mover do Espírito Santo, um avivamento ali poderoso. Segundo momento, escondido no deserto para uma pessoa. A pergunta que eu quero deixar e que eu me faço também, onde está o meu e o seu? Onde está o nosso coração? Eu quero que a gente possa entender que ser relevante no reino não está nada ligado à relevância humana, ao holofote, a se aparecer e tudo mais, mas está ligado a fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, no momento que Ele quer. No momento que Ele quer. E que o Espírito Santo ele possa
gerar em nós isso. Mas isso só é gerado em nós quando a gente entende o primeiro ponto que eu falei, que é sobre fechar a porta do nosso quarto e se lançar aos pés do Senhor. E se lançar aos pés do Senhor. Desenvolver um relacionamento no secreto com o Senhor. Porque aí a gente começa a ser moldado pelo Senhor, e a partir do momento que a gente começa a ser moldado, a gente entende que o Senhor nos chama para perto, para nos moldar, para fazer em nós, para depois fazer através de nós. E esse moldar, esse processo, ele é trabalhoso, ele é doloroso, mas ele é lindo e como se dizer, uma palavra que eu posso usar aqui. Ele é lindo e para o reino ele é algo lindo. Não tem outra palavra que eu poderia usar para descrever aqui. Então, que nós possamos cada vez mais buscar desenvolver um relacionamento com o Senhor, sabe? Que a gente possa cada vez mais desenvolver um relacionamento no secreto. Para que através disso o nome do Senhor ele seja engrandecido. Para que através disso nós sejamos moldados por Ele para fazer por Ele. Para que através disso nós possamos entender que Ele nos chama para estar antes de fazer. Então que o fazer é a expressão de quem eu sou nele. Então se eu tenho um relacionamento no secreto, onde eu me lanço, onde eu adoro o Senhor de uma forma plena, um lugar onde ninguém me vê, as minhas atitudes elas vão refletir a glória de Deus em tudo. Então, se a glória de Deus ela não está sendo refletida na minha vida, é porque o meu relacionamento com o Senhor é raso. A palavra fala que o fogo queimará no altar e não se apagará, né? Que o fogo deve queimar continuamente no altar e não se apagar. Mas para que o fogo não se apague, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que colocar lenha. E a lenha é o secreto. A lenha é o relacionamento com Deus. A lenha é a leitura da palavra, é a meditação, é a oração, é a adoração. Então, quero agradecer pela oportunidade e que essa palavra ela possa gerar fruto em nós, sabe? Ela possa gerar frutos, que nós possamos entender que nós somos chamados para perto, para estar antes de fazer. Assim como a gente aprendeu, os discípulos eles estavam com Jesus, eles caminharam com Jesus durante muito tempo para depois fazer por ele, sabe? Então eles foram moldados. E esse moldar de Deus, ele é contínuo, né? O processo de santificação, ele é contínuo. E que o Senhor possa continuar nos moldando. E que diante disso, depois que nós entendemos que nós temos que ter um relacionamento com Deus, nós possamos entender que há um tempo para todas as coisas, né? Há um tempo para todas as coisas. E diante disso, quando nós estivermos passando por esse tempo, por esses processos, por esse moldar de Deus, nós sejamos obedientes. Porque o servo que é obediente, ele discerne o tempo e o modo. A partir desse momento nós entendemos o tempo e o modo, a forma que Deus nos quer agir, nós entendemos que relevância não está ligado a fazer algo que é visível, mas está ligado a fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Então a pessoa que eu sou ministro, estou lá sempre à frente, o pessoal sempre me vê, mas isso não me faz mais relevante no reino do que uma pessoa que está fazendo algo escondido. Exemplo, o Laércio, o HCIS que estão ali cuidando do som. Isso não me torna mais relevante do que eles. Isso só simplesmente mostra que Deus tem um propósito único para cada um de nós. E nós só entendemos o propósito que Ele tem para as nossas vidas quando nós desenvolvemos o relacionamento com Ele. Para ser moldados por Ele, para fazer por Ele. E que essa mensagem ela possa ficar nos nossos corações. Que o Espírito Santo ele ministre através dessa palavra no seu coração. Que Ele possa te constranger assim como Ele está me constrangendo dia após dia. Amém? Diante disso eu queria orar aqui. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo. Nós te agradecemos por tua palavra, porque ela é viva e eficaz. E quando nós te conhecemos, essa palavra ela se torna cada vez mais palpável. O Senhor fala conosco em mínimos detalhes, através da tua palavra, através de um relacionamento no secreto, Pai. Eu peço que a cada dia mais nós possamos ter consciência de viver um relacionamento pleno com o Senhor. Nós possamos, e adiante disso, ter consciência de que o Senhor nos chamou para cumprir o propósito. O primeiro propósito de estar para depois fazer, Pai. De ser, Pai querido, um contigo, para que o mundo o conheça. Pai querido, eu peço que o Senhor possa nos moldar para que nós possamos estar sensíveis ao tempo e ao modo. O tempo, entendendo que há um tempo para todas as coisas. Entender que quando nós somos obedientes ao Senhor, o Senhor, Pai querido, nós discernimos do Senhor o tempo e o modo, Pai.
Que nós possamos entender que ser relevante é fazer o que o Senhor manda, Pai. É estar onde o Senhor quer que nós estejamos, Pai. Que ser relevante para nós no reino, Pai querido, não seja, Pai querido, a relevância humana, Pai. Mas que nós possamos entender que todos nós do corpo temos um propósito. E estar em um lugar de visibilidade não nos torna maior, Pai querido. Mas que nós possamos nos esconder em Ti até que nada mais importe, Pai. Nós possamos nos esconder em um lugar onde a vaidade ela não nos encontre. Nós possamos nos esconder onde um lugar, Pai querido, que nada nos roube de Ti, Pai. E esse lugar é Mateus 6,6, Pai. É o secreto, é o fechar a porta e ser moldado por Ti. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e nós possamos nos mover diante da Tua palavra, Pai. Assim nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Espero que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração. Deus abençoe e até mais. Glória a Deus.